Irmãos, nós vamos entrar no livro de Esdras, depois do livro de Esther. Não está na mesma ordem que está na Bíblia, por uma razão simples, e a gente vai ver aqui na história de Esther. O que nós estamos vendo sobre o exílio, nós vimos a parte antes, e vimos o durante, e agora estamos começando a ver o depois. E a questão é que esse período, ele abrange não apenas os 70 anos propriamente ditos do exílio, mas ele abrange uma série de acontecimentos imediatamente antes e acontecimentos imediatamente depois do exílio. Faz parte de um período, de um pacote de eventos que tem aqueles eventos que levaram ao exílio e os eventos que são consequência do exílio. Com Esdras, nós vamos ver justamente esses acontecimentos consequentes. Uma parte do livro de Esdras ainda é o final do exílio, e outra parte já é o final do exílio, e já é um final já bem longe do término do exílio. Então nós vamos ver, Esdras é o primeiro livro que fala do retorno do povo de Judá para a terra prometida. Primeiro, quem era Esdras? O Esdras, na verdade, ele é apresentado na parte final do livro. O livro começa sem falar nada do Esdras, só tem o nome dele. Esdras era um judeu nascido no exílio, eu pus um ponto de interrogação porque ninguém sabe dizer a idade de Esdras. Então a gente não sabe se ele era uma criança antes de ir para o exílio ou se ele nasceu lá, né? Ele era um escriba. É dito que ele é um escriba. Mas a gente vai descobrir algumas outras coisas mais particulares sobre ele a partir do capítulo 7. Sobre o livro de Esdras, originalmente o livro fazia parte de uma única obra, que tinha crônicas dos reis, né, não era chamado Primeiro e Segundo Reis, nem Primeiro e Segundo Crônicas, era um compêndio de livros chamado Crônicas dos Reis, e Neemias e Esdras, segundo informações que o Talmud e o próprio Flávio Joséfo nos informam. Orígenes de Alexandria, em 185 depois de Cristo, ele faz uma separação entre primeiro Esdras e segundo Esdras. Primeiro Esdras, o livro de Esdras. Segundo Esdras, o livro de Neemias. E depois é que surge a divisão clássica que a gente conhece entre Esdras e Neemias, já entre os próprios judeus, separado primeiro e segundo Crônicas de todos esses livros aqui. Porque como eram crônicas do reino, quer dizer, eram relatos dos cronistas e dos secretários dos reis, estava tudo junto numa biblioteca, estava tudo junto numa coleção de livros. Né? Por isso que a gente fala que Reis foi feito por um grupo de pessoas diferente do livro de Crônicas, e por isso tem ênfases diferentes, tem relatos diferentes nesses conjuntos de livros. Então, as crônicas, a primeira e segunda crônicas, que tratam mais do Reino do Sul, originalmente são atribuídos ao Esdras, porque depois, quando o reino teve uma certa estabilidade política por causa do Império Persa, é que foi possível pegar tudo e compilar no livro, porque antes era tudo relatórios dos escribas, né? E do final de Crônicas, do final da história dos reis, até o final do cativeiro da Babilônia, era tudo muito confuso, era tudo muito bagunçado, o reino estava um caos, os judeus durante certo tempo não tiveram nação. Então só depois desse período é que pôde-se ter paz relativa para poder ter um trabalho de pesquisa e de compilação de todos esses documentos. Por isso, muitas vezes é atribuído ao próprio Esdras, por isso a informação de que ele era um escriba lá no capítulo 7, de que ele que teria feito a compilação e a organização de tudo isso. Tá? Mas essa é apenas uma das suposições sobre os autores de primeiro e segundo, o compilador de primeiro e segundo Crônicas,
Esdras, Neemias e Esther. Tá? Então, a origem de Alexandria foi o primeiro a fazer a separação entre primeiro e segundo Esdras, que depois foi chamado de Esdras e Neemias. Primeira parte do livro, na verdade, fala do Zorobabel. E, na verdade, Zorobabel nem é o primeiro. Era o tal do... Eu esqueci o nome dele. Ele é citado uma única vez. E tem gente que acha que ele era o mesmo, com o nome persa, seria Zorobabel e esse sujeito, mas depois... Mas tem outros que dizem que seria uma pessoa diferente. Deixa eu ver se nessa tradução aparece o nome. Porque algumas traduções traduzem na mesma passagem por Zorobabel e pelo outro nome. Cefatias. Isso, Cefatias. Essa tradução eu escrevi aqui do lado. Então, fala primeiro do Zorobabel. E já começa com o decreto de Ciro, o livro. Quando a gente estudou a história dos reis, lembra que eu terminei a história de 2 Crônicas dizendo que os 3 últimos versículos de Crônicas eram idênticos aos 3 primeiros de Esdras, porque é justamente o que está falando aqui do decreto de Ciro. Segundo Crônicas, inclusive o meu está na mesma virada da página aqui. 2 Crônicas 30, do 22 ao 23, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Aí vem o livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então, vai lá, exatamente a mesma redação. O que influenciou muito mais ainda o pessoal a dizer que quem compilou Crônicas foi Esdras, assim como o livro de Esdras. Então, já começa com o decreto de Ciro, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Isso. O Senhor dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Vou relembrar para vocês, eu já disse isso quando a gente estudou lá o livro de os profetas. O jeito do oriental entender uma profecia é diferente do jeito ocidental. Nós, ocidentais, influenciados pelas religiões celtas da Europa, nós temos a ideia de que o profeta ou de que a profecia determina o que a pessoa vai fazer. Que a palavra tem poder. Que se você vaticinar alguma coisa, é aquilo que vai acontecer. E, portanto, você não tem... Tem até jeito de escapar disso. Mas ou você aceita ou você tenta fazer uma outra magia mais poderosa para escapar do que a profecia está dizendo. Né? O oriental não pensa assim. O oriental pensa... A profecia está falando que sou eu que vou fazer? Então eu vou fazer. É meio que o oriental recebe uma autoridade dos deuses, uma autoridade do universo, do cosmo, para fazer aquilo que o universo, que o cosmo, que os deuses estão mandando fazer. Então, o Ciro, ele fala isso no seu decreto. O Senhor dos céus me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Não é como se ele estivesse lá no dia a dia dele e, de repente, tem na cabeça dele a ideia de edificar Jerusalém, e aí ele começa a cumprir essas coisas e depois ele descobre que isso era uma profecia e que ele foi um instrumento dos deuses. Não, ele se coloca como um instrumento. Ele fala, é comigo mesmo? Então eu vou lá fazer. Isaías 44, 28. É essa a profecia que está citando ele. Eu vou ler a partir do versículo 26. Na verdade, o discurso começa no versículo 24. Assim diz o Senhor. Aí ele vai falando um monte de coisa. No versículo 28, no versículo 26, ele disse: Eu, Senhor, que confirmo a palavra do meu servo, cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Eu que digo às profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Eu que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, ela será edificada e do templo será fundado. Então, Isaías citando o nome de Ciro, Ciro vê a profecia, aí a gente pode discutir como que ele chegou ao conhecimento de tal profecia. Bom, nós temos Daniel, temos Mardoqueu, a rainha Esther, um monte de gente ali influente. Ele ouve e ele fala, olha,
o Senhor Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Então ele baixa o decreto dizendo que todos os judeus que estavam em Babilônia poderiam, ou que estavam, na verdade, no Império Persa, teriam a oportunidade de voltar para sua casa, e o objetivo não era só voltar, era reconstruir a cidade e reconstruir o Templo de Jerusalém. Aí vem o seguinte, tem uma curiosidade histórica aqui para quem gosta de arqueologia. Esse decreto faz parte de um decreto geral em prol de várias nações. Ciro começou a adotar essa política de fazer com que todos os estrangeiros do império que estivessem na capital persa ou na capital babilônica pudessem sair e retornar aos seus lares e reconstruir suas cidades. Isso era uma estratégia administrativa dele, de descentralizar ali, esvaziar as grandes capitais e, ao mesmo tempo, fazer com que o império progredisse, dando aos estrangeiros, às nações conquistadas, a lei persa e os recursos persas para que pudessem plantar, colher, criar animais, manufaturar coisas para o enriquecimento do império. Então, era uma estratégia política e econômica que ele adquiriu. Então, existe esse decreto, e esse decreto está nessa peça aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver. Vocês vão ver que tem vários buraquinhos ali, é uma escrita cuneiforme. Isso aí se chama o Cilindro de Ciro. Ele contém a descrição da conquista da Babilônia por Ciro, em 539 a.C., e também contém uma ordem de autorização do retorno dos povos exilados às terras natais. Por muita gente, esse decreto de Ciro é considerado o primeiro elemento de uma declaração universal dos direitos humanos da história. Hoje, essa peça está no Museu Britânico, lá em Londres. Então, para confirmar que a Bíblia tem a sua veracidade histórica, tem aí, então, uma descoberta arqueológica que está lá à disposição para todo mundo. Ela já foi decodificada, já foi traduzida. O decreto de Ciro está ali, nessa peça aqui. Ok? Uma curiosidade para vocês verem como a Bíblia é uma fidedigna com a história. Esse é o primeiro capítulo. Aí o povo volta. No capítulo 2 acontece um recenseamento do povo. Nos versículos 64 e 65, dá uma soma de quase 50 mil pessoas que voltaram com Zorobabel. Nessa lista de 50 mil pessoas, tem três tipos de pessoas, tem três classificações das pessoas. Primeiro, quem ainda conhecia sua família, o clã ou tribo, dos versículos 13 a 19. Eles fizeram essa separação. Quem sabia suas origens, quem podia comprovar de que família era, de que tribo era, estava lá. Em seguida, na lista dos versículos 20 a 35, vem quem ainda não tinha descendência registrada, mas sabia as cidades de origem dos pais. Isso era uma coisa importante, porque quando fossem descobrir ou pesquisar nos documentos dos reis, podia se descobrir de onde o sujeito era. E a terceira parte eram os sacerdotes, os levitas e cantores e os servidores do templo, segundo as suas famílias. Essa lista é importante porque o objetivo da viagem era organizar a cidade e restaurar o culto a Jeová. Tinha que restaurar o templo, tinha que restaurar o culto. Para restaurar o culto, tinha regras. Só podia entrar no serviço os levitas. E só podia entrar no templo os sacerdotes. Não podia ser qualquer um. Então o sujeito tinha que comprovar que ele tinha a sua descendência. Por isso se faz importante essa primeira genealogia, essa primeira lista que tem aqui no capítulo 2, porque a pessoa tinha que saber de onde ela vinha. E é nessa lista aqui que então a gente conhece a primeira pessoa importante da história aqui, que é o tal do Zorobabel, que é citado em Mateus 1, versículos 11 e 12. Na genealogia de Mateus tem de Adão até o rei Davi, do rei Davi até Zorobabel. E depois de Zorobabel até Jesus. Então, o Zorobabel é um príncipe herdeiro do trono. Então, olha só, os judeus não tinham nação, agora eles podem voltar para recuperar a nação.
O culto estava desfeito porque não tinha o templo, ou seja, eles passaram 70 anos sem fazer o sacrifício da expiação do pecado, que era o sacrifício mais importante que só o sumo sacerdote podia fazer. Eles não podiam fazer porque não tinham templo. Eles não tinham mais rei, desde o governador Gedalias, colocado no governo por Nabucodonosor. Agora eles já têm um herdeiro do trono, o Zorobabel. Por isso, Esdras começa a história dessa parte do livro pelo Zorobabel, porque ele é o herdeiro do trono. Ele, teoricamente, numa restauração do império de Davi, ele seria o rei ali no momento. Por isso, ele é importante. Em seguida, isso é o capítulo 2. Em seguida, vem no capítulo 3, eles voltam para lá, levam recursos dados pelo imperador persa, eles iniciam a edificação do templo. A primeira coisa que eles fazem é edificar um altar. E aí eles celebram a festa dos tabernáculos. A cidade está destruída. O único recurso que eles têm são as barracas que eles podem montar para passar a noite. E durante o dia eles vão reconstruindo a cidade. Ao mesmo tempo, então, eles festejam essa festa dos tabernáculos, celebram essa festa, que era uma festa bem simples. Eles nada mais tinham que sair de casa, e no terraço da casa, ou em frente à casa, eles tinham que armar uma tenda, e durante 7 dias eles tinham que ali morar dentro daquela tenda. Como eles já estavam com tenda mesmo, foi assim, a coisa mais fácil eles celebrarem essa festa, que eles não celebravam desde o começo do exílio. Então eles edificam um altar, fazem lá os sacrifícios de ação de graças pela libertação e também por terem chegado de volta à sua terra natal, e celebram essa festa como mandado na lei de Moisés. No segundo ano em que eles estão lá, aí sim, já estabelecidos, todo mundo sabendo onde vai ficar, eles iniciam a construção do templo. E aí eles lançam os alicerces. O livro de Esdras traz que quando eles lançaram os alicerces, os mais velhos que estavam com eles, lembrando da glória do templo de Salomão, começaram a chorar de tristeza. A planta do templo, a gente vai ver mais para frente, ela é parecida com a planta do templo de Salomão. Eles aproveitaram as ruínas ali e lançaram os alicerces para construir novas paredes que estavam destruídas. Mas eles sabiam que não ia mais ter a grandiosidade do Templo de Salomão, porque o Templo de Salomão era gigantesco e, além disso, tinha paredes folhadas, revestidas de ouro e também móveis e cômodos revestidos de madeiras nobres, coisas que eles não tinham mais ali. Então ia ser uma coisa bem mais simples, com materiais bem mais simples. Não haveria mais os escudos de ouro que os levitas guardas usariam, não haveria mais os instrumentos que os levitas cantores e tocadores usariam, não haveria mais aquelas vestes luxuosas e também não haveria mais a abundância de sacrifícios que havia na época de Salomão. Então, os mais velhos começam a chorar, lembrando não só da grandiosidade do templo, mas é que o templo era um símbolo da grandiosidade do povo. E esse templo mais simples indicaria a situação em que eles estariam ali. Agora, os mais novos, que nunca tinham visto, eles cantaram, se alegraram por causa do templo. Por quê? Porque a existência do templo é um símbolo da presença de Deus abençoando o povo. Os judeus sempre tiveram isso em mente. Tanto até mesmo na época de Jesus, que eles exaltam lá o templo de Herodes, e depois de Jesus, quando o general Tito invade Jerusalém, muitos judeus se escondem dentro do templo, achando que o templo, por ser sagrado, Deus não vai permitir que os romanos entrem ali, Deus vai mandar um raio fulminando todos os soldados romanos. Então o judeu tinha essa mentalidade. O templo significava a presença de Deus abençoando o povo, porque significava a restauração do reino de Deus, aqui no sentido da restauração espiritual do reino de Deus. O templo seria uma espécie de regozijo de Deus com o seu povo, por causa do povo estar cultuando a Deus. Sem o templo não dava para fazer isso, porque muitas coisas na lei de Moisés eram restritivas ao templo. Você não podia fazer em outro lugar. Então ficava um culto deficitário sem a existência do templo. Mas o templo também significa a esperança do Messias, porque o lugar santíssimo
ele é o símbolo do trono de Deus, onde o Messias deveria sentar. Então, a restauração do templo significa também a restauração da esperança da vinda do Messias para os judeus. Por isso, os mais novos começam a cantar e se alegrar. Os mais velhos choram, porque eles lembram de tudo o que aconteceu para chegar até aquela situação. Então, a gente percebe ali até vamos dizer assim, um entendimento teológico até diferente dos mais velhos. Porque o templo mais antigo, que foi construído numa época de paz e numa época de fidelidade a Deus, não impediu nada de acontecer. Os pecados do povo acabaram prejudicando tudo, até a própria existência do templo. Então os mais velhos tinham um entendimento um pouquinho diferente do que significava o templo ali. Mas ainda continuava tendo a esperança do Messias. E isso era renovado com a presença do novo templo. No capítulo 4, eles começam a sofrer oposição. Esdras começa a relatar a oposição que eles vão sofrer na reconstrução do templo, mas a questão não é só a reconstrução do templo, é que, ao mesmo tempo, eles estavam reconstruindo a cidade. E os 70 anos em que eles estiveram fora dali, aconteceu uma coisa que vai dar frutos lá na época de Jesus, que é a questão dos adversários, a gente da terra, que é uma designação que eles vão usar para chamar todos aqueles descendentes dos povos que o rei Sargão II, ou Sargon, na Bíblia, algumas vezes é traduzido por Sargão mesmo, Sargão II da Assíria trouxe para Samaria, segundo Reis capítulo 17. E aí se origina o povo samaritano, que não tem nada a ver com os israelitas. Não tem nada a ver com os descendentes de Abraão ou de Jacó. Apesar do que a mulher samaritana fala lá para Jesus, nosso pai Jacó, não, tem nada a ver. E o pessoal de Esdras e de Neemias entendeu isso. Eram povos que o rei Sargão trouxe de outros países para morar lá. E esses outros povos tinha gente de diferentes etnias. Eles acabaram criando um povo diferente mesmo. Porque ali tinha pessoas vou usar essa linguagem aqui para que vocês possam entender essa questão das etnias. Haviam povos de cor de pele diferente ali. Havia brancos, havia morenos, havia pardos, havia orientais, havia negros, porque Sargão fez isso. Trouxe gente do Egito, trouxe gente do Extremo Oriente, trouxe do Extremo Oriente conhecido por eles, trouxe gente ali das regiões das estepes russas, que é até onde aquele mundo civilizado havia chegado, trouxe gente daquelas regiões mesmo, fenícios, edomitas, moabitas, amalequitas, próprios povos assírios, povos da Mesopotâmia, e trouxe esse povo todo para morar lá. E eles, com o passar das gerações, se miscigenaram, formaram um outro povo ali. Então os judeus, quando voltaram para a Terra Prometida, eles começaram a usar essa linguagem, os adversários, os povos, as gentes da terra, para designar aquele povo ali, porque eles não tinham ainda nenhuma nacionalidade, era uma mistura de raças e de etnias ali. Os assírios faziam isso justamente para destruir o sentido de nacionalidade, para que eles não se rebelassem, né, contra o Império Assírio. Afinal de contas, se os israelitas continuassem morando ali, eles poderiam se fortalecer, formar exércitos, se rebelar. Fazendo isso, ele destruía a nacionalidade. E os israelitas que estavam lá foram todos levados embora e espalhados pelo Império Assírio. De forma que eles também se miscigenaram com outras raças fora dali. É por isso que, apesar do que a mulher samaritana fala para Jesus, do nosso pai Jacó, eles não têm nada a ver com Jacó. E aí se explica a questão da rivalidade entre judeus e samaritanos na época de Jesus, porque ela começa aqui. A questão é que essa região, eles têm governadores, eles têm sátrapas, que são os ministros e governadores do Império Persa. E cada um deles ali cuida de uma região. Eles chegam para o Zorobabel e para os líderes judeus e propõem construir o templo juntos, mas eles são rejeitados por Zorobabel por causa disso. Ele fala, não, vocês não têm nada a ver com a gente. Nós é que temos que reconstruir isso. Vocês são gentios. Eu até imagino o Zorobabel falando para eles, olha, se vocês quiserem mesmo participar, vocês têm que se circuncidar.
para poder participar, porque não era permitido ao incircunciso participar do culto a Jeová. Então eu imagino até que ele tenha falado isso para eles. Não está no texto, mas só o fato dele rejeitar, porque eles eram gentios, explica bastante coisa aqui. Aí, esses líderes, temendo perder ali a autoridade sobre a região, eles enviam cartas para o rei Artaxerxes, e o principal argumento deles é, aqui já não é mais Ciro, já tinha passado um certo tempo, Artaxerxes está no poder. Olha, tem um povo aqui querendo restaurar uma cidade, se essa carta fosse enviada para Ciro, Ciro teria respondido, não, foi eu que mandei. Né? Ele só manda a carta porque não é mais Ciro, é o Artaxerxes que está lá no trono. Tem aqui um povo reconstruindo uma cidade, e nós conhecemos a história desse povo e a história dessa cidade. Busquem aí nos seus registros reais a história da cidade e você vai perceber que Jerusalém era uma cidade rebelde, capital de um grande império antigo com reis poderosos. E esses registros estavam mesmo lá na Babilônia. Lembra da história da Esther? Do Mardoqueu, que descobriu o complô e que isso ficou registrado nas crônicas do Império, nos relatórios que o rei estava lendo? Pois é. Esse ponto agiu muito em favor do povo de Deus. A organização do Império Persa. Porque os documentos foram usados tanto para registrar a história, quanto para salvar o povo em diversas ocasiões. Bom, eles fazem alusão a esses documentos. Olha, busca lá, você vai ver que se essa cidade aqui se fortificar, esse povo aqui vai dar problema. Eles tiveram reis poderosos que foram impérios antes do Império Persa. E aí a obra acaba sendo interrompida por 15 anos. 15 anos eles ficaram parados. Depois de 15 anos, entra em cena o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que através de uma série de pregações sobre tudo, sobre construção de casa, sobre construção do muro, sobre restauração do culto, sobre dízimo, sobre escravidão, sobre relação entre patrão e empregado, eles vão começar a movimentar o povo. A gente vai ver isso quando estudarmos Ageu e Zacarias, que também estão aqui na questão do exílio. E aí eles animam o povo e levam o povo a retomar a construção do templo. Parece que Zorobabel precisava de um pouquinho de apoio, de pessoas mais espirituais para ajudá-lo na luta contra os opositores. E então aparecem Ageu e Zacarias que se levantam, começam a inflamar o povo. Após 15 anos eles ignoram a proibição do rei Artaxerxes e eles começam a construir. Simplesmente ignoram. Não vem uma ordem autorizando. Eles simplesmente falam, não, peraí, o Ciro mandou, e Ciro disse que foi Deus que mandou, tem a profecia do profeta Isaías, vamos construir. Não interessa o que Artaxerxes está falando, não interessa o que os nossos opositores estão falando. Nesses 15 anos mudaram os líderes e os governadores, mudaram os sátrapas. Era uma coisa que acontecia frequentemente ali. E esses governadores e líderes, então, escrevem agora ao rei Dario, consultando sobre a autorização para a construção. Parece que havia uma certa confusão nessas províncias mais antigas, porque eles ignoravam o decreto de Ciro, aí tem o decreto de Artaxerxes. Muda o governo ali, eles ignoram o decreto de Artaxerxes e mandam consultar Dario. Então parece que esses líderes aí eram, sabe, longe da capital do império, eles não eram muito organizados, porque eles desconhecem. E toda hora eles têm que ficar mandando carta para consultar o que o imperador vai dizer sobre isso. E eles não têm o tom agressivo, pelo menos aqui no texto não está relatado na carta deles o mesmo tom agressivo dos outros líderes de 15 anos antes. Então eles escrevem para Dario, consultando sobre uma autorização, se foi dada uma autorização para a construção do templo e da cidade. E aí tem esse problema. É que nesse momento histórico, os judeus eram um povo recente na região. Todos aqueles povos em volta não os conheciam, não sabiam de quem eles eram. Aqueles primeiros sátrapas tinham ouvido histórias. E é possível que muitos dos sacerdotes que o rei da Síria havia enviado para ensinar o culto a Jeová lá em 2 Reis 17, muito antes do cativeiro dos judeus, tivessem contado histórias sobre o reino de Davi, quando o reino era unido.
Então havia gente que conhecia a história. Mas parece que mudou a administração e esses novos líderes aqui não conheciam a história do povo judeu. Então era um problema. Eles, aos olhos daqueles povos, eles eram os novos ali. Eles eram os invasores. Mais ou menos como acontece hoje, que aos olhos de muita gente, os judeus, os israelenses, né, é que são os invasores lá na Palestina. E vira e mexe, eu falo com as pessoas, não, peraí, a história deles é mais antiga que a dos palestinos. E os palestinos, às vezes, a gente nem sabe direito de onde vieram. Né? Tem um nome palestino, mas o nome palestino nem existia antes. Então, é uma situação mais ou menos assim. Eles retornam e eles é que são os invasores. Os outros povos de lá não gostam muito dessa história. Então, constantemente, eles encrencam com o povo de Israel por causa disso. Porque, afinal de contas, eles estavam vivendo ali numa boa, e de repente vem um povo ali reconstruindo toda uma cidade, né, e um povo que conhece a sua história e sabe o que tem que fazer. Porque vocês imaginam aqueles povos estrangeiros chegando ali, e mesmo geração após geração morando ali, eles não sabem exatamente o negócio, como é que era. Os judeus não, os judeus tinham todo o conhecimento da história deles, sabiam onde tinham as fontes, sabiam onde era o melhor lugar para plantar e para colher, onde se plantava a azeitona, onde se plantava a uva, onde era o melhor pasto para os gados, quando que fazia frio, quando que não fazia frio, quando que nevava, quando que não nevava. Os judeus sabiam de tudo isso. Então vocês imaginem que, assim como aconteceu lá nos anos 40 do século XX, quando os judeus chegaram ali, eles prosperaram rapidamente. Diferente dos outros povos que tinham que aprender a conviver ali naquela região. Os judeus já sabiam. É claro que isso levanta inveja, levanta, coloca medo, né, nos outros povos, porque de repente eles começam a prosperar, o poder daquele pessoal ali é diminuído. E aí eles então continuam a construção. A resposta do Dario vem no capítulo 6. Ele manda realmente buscar nos arquivos reais e ele acha lá o decreto de Ciro. E o decreto de Ciro tem um problema muito grave, tanto para o Artaxerxes quanto para o Dario. É que o decreto de Ciro é uma lei dos medos e persas. Lembra lá de Daniel? A lei dos medos e persas não pode ser revogada? Pois é. E aí o jogo vira de novo para o povo de Israel. Porque Dario ordena não apenas que eles não impeçam a construção, mas que aqueles governadores peguem uma parte dos impostos que o povo paga para eles e dê para os judeus, para que os judeus tenham recursos para reconstruir a cidade. Mas já pensou se isso acontece com a gente aqui? Por isso que a gente tem que orar pelo governo. Eu tenho uma bênção que eu posso contar de um governo que eu detesto e que fez uma lei que me beneficiou muito enquanto eu era funcionário público. E eu não votei nesse governo e, na verdade, eu orei pela queda do governo, para que as coisas melhorassem, mas orei pela conversão dos líderes do governo. Esse é o ensinamento que Jeremias nos dá, que Daniel também nos dá. Então, essa lei dos medos e persas beneficiou os judeus. O registro, a organização do império beneficiou os judeus, porque foram buscar lá e descobriram a lei lá, o decreto, que não podia ser revogado. E aí, aqueles que os questionaram se viram em maus lençóis, porque o negócio piorou. Eles achavam que iam retomar o poder, que iam dominar sobre tudo. Não. Agora, o imposto que é pago para eles, eles têm que dar uma parte para os judeus também. Eu só fico com dó, porque a gente tem que pensar sério, nos outros povos que tinham que pagar imposto para esses governadores ali daquela região. Porque o governo nunca tira do próprio bolso. Certo? De onde que eles tiraram para pagar aos judeus o imposto que o rei Dario estava mandando? Do povo. Então eu imagino que o povo ali, debaixo da mão daqueles governadores, suou, para dizer o mínimo. Mas beneficiou os judeus. E mais, o Dario ainda manda dar animais para que os judeus possam fazer os sacrifícios a Jeová. Quer dizer, o negócio mudou completamente ali para eles. Com isso, os judeus conseguem terminar o templo. Só que o templo tinha o lugar santíssimo vazio, porque ninguém sabia onde estava a Arca da Aliança.
ela foi perdida na conquista do Império Babilônico. É por isso que ainda tem gente procurando a arca. Por quê? Porque o Império Babilônico e o Império Persa eram tão organizados, e o Nabucodonosor levou todas as riquezas do templo, que muita gente acha, não, peraí, tem que estar guardado em algum lugar. Porque se acharam aquela pedra com o decreto de Ciro, porque o reino é organizado, a Arca da Aliança tem que estar em algum lugar, é só achar. Está lá. Né? Então tem gente procurando até hoje, justamente porque o governo, o Império Babilônico e o Império Persa eram muito organizados. Mas, quando eles reconstruíram, eles não sabiam onde estava, como nós não sabemos até hoje. E isso era um problema. Ter o Santíssimo vazio significa que o sacerdote, durante um bom tempo, não ia poder fazer o sacrifício da expiação. Além disso, no templo de Salomão tinha 10 candelabros, que era para simbolizar o fogo perpétuo. 10 daqueles candelabros menorá, que tem os 7 castiçais. Então, sempre tinha uma luz acesa ali, para designar o fogo eterno, a chama eterna de Deus, para o povo de Israel. Dessa vez, eles só tinham um ali. Segundo, por isso é importante vir aqui na biblioteca, consultar os livros. Segundo Flávio Joséfo, no livro que está aqui embaixo, na biblioteca, no dia da expiação, o sumo sacerdote depositava o incensário sobre uma placa que indicava o lugar onde a arca deveria ficar. Então eles não deixaram de fazer a expiação, porque tinha que fazer a oração, a expiação pelo pecado do povo anualmente. Então o sumo sacerdote vinha lá, isso também na época de Jesus, tinha uma placa ali, ele entrava no lugar santíssimo, né, naquelas cortinas ali fechadas, e naquela placa ele colocava o incensário e ali fazia as orações. Porque aquela placa ali estaria simbolizando a Arca da Aliança. E também nunca mais se menciona em nenhum lugar dos judeus a questão do fogo perpétuo, porque não tinha mais mesmo. Isso está segundo o comentário Vida Nova. Então eles têm o templo, tem o culto restaurado na época de Zorobabel. Aí nós vamos para a segunda parte do livro, que aqui sim entra o Esdras. O templo foi concluído em 516 a.C. Esdras entra na história em 458 a.C. Do capítulo 6 até o capítulo 7, há um pulo de tempo, né, porque passa um tempo lá em Jerusalém, as coisas se aquietam lá, a nação está estabelecida, aí volta para Esdras, que ainda está lá na capital do império. E isso em 458. É nesse intervalo de tempo que acontece a história de Esther. Entre o ano 516 e o ano 458. E estão tendo levas, caravanas voltando para Jerusalém. Os versículos 1 a 5 apresentam a linhagem de Esdras. E aí na linhagem de Esdras a gente sabe que ele é herdeiro do sumo sacerdote. Então Esdras não é um simples escriba. Ele é o sumo sacerdote que devia estar lá. Só que essa função, durante o cativeiro, sem o templo, ela fica desativada, porque sem o templo, para que o sumo sacerdote? Eles não podiam fazer os sacrifícios. Mas aí, como ele está voltando, como o templo está construído e ele está voltando agora, reativa a função de sumo sacerdote. Então, pela linhagem dele, lá no versículo 5, por isso é importante a gente não pular nenhum texto, por mais chato que seja da Bíblia, porque a gente descobre um monte de coisa. Ele é um sumo sacerdote. Bom, nesse tempo, tanto de Zorobabel quanto o tempo da rainha Esther, nesse intervalo de tempo, tem muitas caravanas voltando para Jerusalém. Mas nós temos registro de 3 grandes levas. A leva com Zorobabel, que vai quase 50 mil. Essa leva que vai com Esdras, porque ela é uma leva muito importante, porque o Esdras está querendo fazer. E a leva com Neemias. Mas tem gente voltando o tempo todo. Caravanas voltando. Esdras lidera uma caravana que inclui diversos oficiais do templo. Tendo o templo e tendo a função de sumo sacerdote reativada, Esdras tem autoridade para convocar o pessoal. E aí você percebe que, desde a primeira leva com Zorobabel, tem um monte de gente que não voltou. Apesar de estar tendo sempre caravanas, tem um monte de gente que ainda está lá.
porque ele convoca sacerdotes, ele convoca levitas, ele convoca servidores do templo para voltarem com ele. Olha, o templo foi construído, nós temos que ir lá para restaurar o resto do culto, para botar tudo em ordem. Então ele convoca esse pessoal e eles iniciam a caravana. Ainda no capítulo 7, no versículo 10, dá um motivo de Esdras de voltar. Ele não quer voltar lá só por um sentimento de nacionalismo. Ele quer voltar lá porque ele quer buscar a lei e cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor em Israel. Quer dizer, ele quer cumprir mesmo a função de sumo sacerdote dele, ele quer restaurar o culto, quer restaurar a adoração a Jeová, ele quer restaurar a lei de Moisés, ele quer restaurar o ensino da lei de Moisés em Israel. Esse é o objetivo de Esdras, para voltar para lá. E para isso ele consegue documentos oficiais, né, passaportes e vários outros documentos para pegar recursos dos lugares por onde ele passar. Ele também consegue recursos ali da própria capital, né, parece a gente indo para Rincon, com documentação e recursos, né, para levar para lá. Esdras faz a mesma coisa. Junta documentação, junta pessoas, junta recursos e leva tudo para lá. Quando eles chegam na fronteira, no rio Ahava, e tem a célebre passagem, tem até um livro chamado As Margens do Rio Ahava, em que lá ele apregou um jejum. Porque ele, assim, tanto por conta de Daniel, quanto por conta de Mardoqueu, quanto por conta do próprio Esdras, havia um sentimento nos outros povos de que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que iria guardá-los. E Esdras conta que ele ficou com vergonha, né? Ele ficou constrangido de pedir proteção para o imperador, e ele falou, não, a gente vai lá e nós vamos confiar no poder do nosso Deus. Aí acho que depois ele pensa, né, o que eu fui falar, o que eu fui me meter? Então agora deixa eu fazer um jejum aqui para Deus nos proteger mesmo. Ele faz o jejum e eles conseguem fazer a viagem sem percalço algum. Chegam em Jerusalém com todo mundo para restaurar o templo, para restaurar a religião de Israel. Só que aí ele chega lá e ele encontra um grave problema. Gravíssimo problema. Ele encontra um monte dos sacerdotes e levitas que tinham ido com Zorobabel, e até mesmo os líderes, casados com mulheres estrangeiras. Bom, aqui no Brasil, eu tenho um certo tempo ainda para falar, então eu vou falar um pouquinho disso. Aqui no Brasil a gente não tem muito problema com isso. Mas a gente está aqui numa igreja que já foi mais étnica do que é hoje. E eu vejo muitos descendentes alemães casados com descendentes alemães. Mas também vemos muitos brasileiros aqui que não têm descendência alemã. Mas eu poderia dizer da minha experiência pessoal que eu venho de um grupo, de uma etnia, que também é complicado mesmo não sendo questão religiosa. Os japoneses mais antigos, e o irmão Itírio pode confirmar aqui comigo, era difícil eles casarem com pessoas de outra nacionalidade. Era muito difícil. A minha mãe tem 7 irmãos. Só 3 são casados com brasileiros. Ela, inclusive. Os outros são casados com japoneses. Complicado. E eu lembro que o meu pai me contava que quando ele chegou para pedir a mão em casamento da minha mãe, meu sogro olhou como aqueles filmes de samurai bravo e só resmungou para ele. Porque era complicado. O japonês ficava só com o japonês. Mas aqui tem um componente religioso e um componente da lei de Moisés. Que eles não podiam se casar com mulheres estrangeiras. O problema todo não é só o casamento. É que o Esdras percebeu, e a gente sabe disso por causa da história de Neemias, Esdras percebeu que muitos desses líderes se afastaram do templo. Porque começaram a adorar os deuses estrangeiros que as suas mulheres adoravam. E começaram a ensinar os filhos a adorar esses deuses estrangeiros ao invés de adorar a lei de Moisés. A lei de Moisés, perdão. Ato falho, adorar a lei de Moisés nunca, tá? Adorar a Jeová. Eles não ensinavam os princípios da lei de Moisés.
muito pelo fato de que eram as mulheres que cuidavam da educação dos filhos. Então, elas ensinavam aquilo que elas sabiam. Falha dos homens, que não ensinavam as mulheres também. Havia a possibilidade do estrangeiro, da mulher estrangeira ou do homem estrangeiro entrar para a religião judaica. Havia. Mas eles não fizeram isso. Eles só casaram. Então, Esdras encontra um problema gravíssimo, porque ele quer ensinar a lei de Moisés, quer restaurar o culto, mas os próprios líderes religiosos estão falhando com isso. Ele se exaspera, rasga as vestes, se coloca uma roupa feita de saco de estopa, joga cinza sobre a cabeça, ajoelha no meio da cidade e fica lá um tempão. Diz que ele ficou até o sacrifício da tarde, ou seja, ele ficou da manhã até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde ali, chorando e clamando a Deus, no meio do povo. De repente, algumas pessoas começam a se aproximar de Esdras, até conscientes das coisas erradas que estavam acontecendo, e a gente vai ver no livro de Neemias que aconteceu muita coisa errada. Ele chega até Esdras, começa a orar com ele, ou seja, a influência do líder. Né? O Esdras se ajoelhou, se humilhou diante de Deus. As outras pessoas foram se aproximando dele. E ele ora confessando os pecados, uma oração terrível, do versículo 6 até o versículo 15. Ele, novamente, olha só, Jeremias ora confessando os pecados e se colocando nos pecados do povo. Daniel ora confessando os pecados e se colocando nos pecados do povo também. Esdras faz a mesma coisa. Só um parênteses aqui, irmãos, existem muitos textos na Bíblia que mostram como é importante interceder uns pelos outros e interceder pelo governo. E não é interceder como Jesus ensina lá na parábola do fariseu orando. Que o fariseu orava dizendo, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pobre publicano aqui. E o publicano orava, batendo a mão no peito e dizendo a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dos seus pecados. É orar se colocando também na situação. O Brasil é um país totalmente corrupto, o governo é corrupto. Você pode falar o que for do Brasil, mas você está aqui no Brasil, então se inclua. Você é responsável pela situação do país, porque você tem que orar. Você tem que interceder pelos governantes, você tem que interceder pelo povo. Não é só ficar culpando o povo pelas bobagens que o povo faz. É o nosso povo. Estamos aqui. Então, Esdras ora confessando esses pecados, se coloca ali, pede perdão para Deus. E ele até fala, olha, esse foi o pecado que nós cometemos lá no passado, e o cativeiro da Babilônia aconteceu por causa disso. E o povo está fazendo a mesma coisa agora. Lembra que eu falei no livro de Esther que parecia que estava tudo às mil maravilhas, mas não estava? Pois é, não está mesmo. O povo que voltou começou a fazer coisa errada e começou a se distanciar de Jeová de novo. E aí, o livro de Esdras, irmãos, ele termina assim, seco. Ele simplesmente para de falar e dá um ponto final. Mas ele termina contando da solução radical. O povo chegou para ele e falou, olha, nós vamos fazer uma lista das pessoas que casaram com mulheres estrangeiras. E o Esdras fala, vocês têm que se separar e mandar essas mulheres embora. E aí eles fazem uma lista ali, eles pedem ajuda para Esdras, para que Esdras faça isso. Então eu imagino que Esdras, com a sua autoridade de sumo sacerdote ali, ele começa a tomar providências. Então vem no final do livro toda uma lista do nome dos líderes que casaram com mulheres estrangeiras, e eu imagino que ele tenha posto isso a cabo mesmo, e eles tenham se separado de suas mulheres e tenham mandado as mulheres e os filhos embora. Uma solução radical ele fez. Porque o problema não era só o casamento, o problema era que eles até podiam. Certo? Nós vimos no Dia Internacional da Mulher o pastor Nilson citando isso. Você tem Ruth, a Moabita, você tem Raabe, a Cananeia, na linhagem do Messias. Então, era possível. O problema não era o casamento em si, o problema era que, ao casarem,
eles perderam a sua autoridade e eles não ensinavam a lei de Moisés para suas mulheres. E, consequentemente, suas mulheres não ensinavam a lei de Moisés para os seus filhos. Consequentemente, o que elas ensinavam era a adorar aos deuses pagãos. Deuses que sacrificavam crianças, deuses que exigiam sacrifício de crianças, deuses que exigiam coisas imorais no culto, religiões que permitiam o policasamento, religiões que permitiam homossexualidade e outras coisas muito mais imorais do que isso, inclusive, não posso falar aqui porque senão o YouTube dá strike, né? Coisas com crianças. Tudo isso que na maioria das religiões pagãs era permitido. Era até obrigatório fazer. E isso estava ali no meio do povo. O problema todo era esse. Então já não havia mais solução para Esdras. A solução era cortar o mal pela raiz e ele manda todo mundo embora. Cria-se um paradoxo teológico, né? Mas a gente pode estudar isso, a gente só teria tempo de estudar isso numa faculdade teológica, porque a gente teria que estudar esse tema. Porque se era proibida a separação, como é que vai separar? Comete-se um pecado pelo outro? Mas isso é uma discussão, é um paradoxo teológico que a gente só pode resolver com... Bom, tem gente que não resolveu até hoje, escreve-se livros sobre isso, né? Então, só estou apresentando aqui o que Esdras fez, que está aqui registrado na história. E a história termina com essa lista. Versículo 44 do capítulo 10. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres. Ponto. Acabou a história. Então, eu imagino que ele tenha levado a cabo e tenha mandado essas mulheres embora mesmo. E aí a gente entra no livro de Neemias, que não vai dar tempo de tratar hoje. E, irmãos, eu estou fazendo esse esquema de apresentar o livro, de apresentar a história, fazer algumas pontuações na história, porque aqui não dá tempo da gente discutir algum ponto teológico, certo? Se o tema da aula fosse casamento misto, aí sim, a aula inteira nisso. Se o tema fosse idolatria, a aula inteira sobre isso. Mas o tema é o exílio. Então eu estou apresentando aqui a história dos livros e entremeando alguns pontos só para explicar as razões do exílio e do porquê das coisas estarem acontecendo. Porque não dá tempo mesmo da gente estudar esses pontos aqui. No livro de Neemias a gente vai ver a continuação dessa história. Porque o Esdras e Neemias são contemporâneos. Certo? Então nós vamos ver outros problemas e eu já vou adiantar para vocês que eu sou fã de Neemias. Sou fã de duas coisas na Bíblia, né? Tirando Jesus, que Jesus não conta. Sou fã de duas coisas na Bíblia. A igreja de Antioquia e o Neemias. E os dois pelo mesmo motivo. Os dois, as duas coisas, tanto a igreja quanto o Neemias, são exemplo de administração eclesiástica e pública. Os dois são exemplo de organização, os dois são exemplo de luta para fazer as coisas certas. Então eu sou fã dessas duas coisas. A gente vai ver então, semana que vem, se Deus quiser, o grande administrador chamado Neemias. Amém? Dá tempo ainda de pergunta, questionamentos, se disserem se gostaram ou não da história, se gostaram ou não do professor, pode falar, não tem problema. Fazendo um pouquinho de propaganda, me sigam lá no Instagram. Está um pouquinho parado porque aconteceu algumas coisas essa semana, eu não tive tempo de publicar um post essa semana. Oi. Não, não é que acabou. Né? A ideia do fogo perpétuo é que aqueles 10 candelabros sempre teriam alguns acesos. Quando um apagasse, o outro continuaria aceso, daria tempo do sacerdote ir lá e acender aquele que apagou. A ideia era manter os 10 acesos. Com um candelabro só, ia ter um momento em que ia apagar e o sacerdote ia ter que ir lá acender. Não tinha outro aceso. Então, não é que acabou. Eles não mencionam mais a ideia do fogo perpétuo estar sempre aceso lá. Né? Porque alguém poderia questionar por uma questão de prática apenas. Só não é mencionado mais. Né? Era o símbolo da eterna presença de Deus ali no templo. Né? Hoje, com certeza, hoje acabou essa ideia, porque não tem mais o templo. Né? Enquanto não tiver o templo, não tem a ideia do fogo perpétuo, não tem o candelabro. Mesmo que na sinagoga tenha o candelabro lá, uma réplica do candelabro aceso, não é o templo. Então, sem o templo, para se dimensionar a ideia do fogo perpétuo. É que a arca, os judeus tinham essa ideia, ela representava a presença de Deus.
A presença de Deus está sempre ali. Então, tendo a arca ou não. É que na arca tinha que fazer o sacrifício, tinha que aspergir o sangue, tinha que colocar o incensário. Então, a arca era muito mais uma questão prática. Então, não tendo a arca, ainda tem a ideia da presença de Deus, mas já não pode mais fazer o sacrifício da expiação, né? Que era aquele sacrifício anual que só o sacerdote podia entrar lá e fazer, porque não tem onde aspergir o sangue da novilha vermelha, né? Tem algumas especificidades mais. Quem for expert em judaísmo pode explicar melhor o que eles pensam hoje sobre isso, né? É bem interessante. Nessa época que eles voltaram, os sacrifícios que eles faziam, eles realmente ainda representavam o que representavam no passado? E eram normais, eram frequentes? Ou a coisa também ficou reduzida? A coisa ficou reduzida, mas eram frequentes. Porque assim, tudo dependia da fidelidade do sujeito diante de Deus. Se o sujeito era fiel, ele fazia os sacrifícios regulares, ele fazia o sacrifício de ação de graças, ele fazia o sacrifício de paz, ele fazia o sacrifício pelo pecado. Por que eu digo frequente, mas reduzido? Porque dependendo de onde ele estivesse, ele não tinha condições de fazer. Mas se ele tivesse a oportunidade, ele faria. Então ficava reduzido a questão de geografia, recursos e liberdade religiosa, né? Sim, sim. Sim, a gente vai ver isso. A gente vai ver depois em Jesus que isso acontece, né? Porque o próprio Jesus peregrina para o templo 3 vezes, né? 3 vezes que a gente vê registrado, além daquela de 12 anos dele, 3 vezes no seu ministério ele vai até Jerusalém para o templo na festa da Páscoa. Então, tendo o templo e tendo a liberdade, tem. A fidelidade do sujeito é que faz com que, mesmo quando ele está num lugar onde é proibido, onde não tem o templo, onde ele não pode construir um altar, ele continue sendo fiel a Deus. Então, se ele tiver oportunidade, ele vai fazer. O que aconteceu é que muita gente, por causa da dificuldade, por causa da proibição, da falta de recursos, se acomodava e falava, não vou fazer, não pode mesmo, então não vou fazer. Então tudo dependia do quanto o sujeito era fiel a Deus. Surgisse uma oportunidade, ele faria, né? Nessa época havia os judeus e os samaritanos, né? Os judeus estão aí, com pátria, até o final da volta de Cristo e voltando à vacinação. E o que houve com os samaritanos? Então, a gente teria que consultar alguém especialista na história da Idade Média, depois da destruição do Império Romano, para ver o que foi que aconteceu ali naquela região. Aí eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu não posso falar muitos detalhes porque eu não sou expert nessa área, porque o que aconteceu foi que o islamismo tomou conta daquela região ali após a queda do Império Romano. Então, ou foram mortos, ou foram absorvidos. Muitos provavelmente foram absorvidos pelo Império, porque quando o Império Romano invadiu Jerusalém, ele destruiu aquela região inteira. Não foram só os judeus que foram dispersos pelo mundo. Todo mundo que vivia ali, aquela região ficou deserta durante séculos, até que novos povos nômades aparecessem por ali, e muitos desses povos nômades tinham descendência árabe, né? Porque era uma região fértil, e eles buscavam onde pudessem ter pasto e ter comida. Então, os povos ficavam passando para lá e para cá durante séculos ali, né? Até que nas cruzadas é que a gente tem um relato mais especificado sobre quem são os povos que estão vivendo naquela região ali. Só que na época das cruzadas, quem está vivendo ali são os muçulmanos. São vários povos árabes, de descendência árabe com a religião islâmica, né? Então, a gente não sabe em que ponto, de fato, terminou a história dos chamados samaritanos da época de Jesus. Sim. Sim, e eles estão tentando provar que são descendentes diretos dos samaritanos da época de Jesus e tudo, né? Mas assim, teria que ter alguém expert que fosse atrás desses documentos históricos para saber o que aconteceu com eles, né? Porque pode ser ele, na invasão, se os judeus foram dispersos, eles também foram dispersos, podem de repente ter voltado para lá em alguma época. A gente não sabe se foram todos mortos, dizimados, porque os judeus também não foram mortos e dizimados, né? Eles foram espalhados.